Olá, como vai? Na palestra de hoje nós vamos responder uma questão levantada por servidores e fornecedores também em licitações por registro de preços, que é muito comum. Então vamos lá, uma licitação que aconteceu por registro de preços, na qual a adjudicação daquele objeto foi efetuado por um lote, quer dizer, uma composição de itens na qual um fornecedor vence e teria que entregar aquela composição de itens. Nesse caso, quando a adjudicação foi feita para o lote e foi vencedora a proposta que apresentou o menor preço, é possível que o órgão gerenciador autorize que órgãos chamados de não participantes ou caronas façam adesão, não ao lote completo, mas a itens separados? É o que nós vamos responder então, sob a ótica do Tribunal de Contas da União, com os julgados aí mais recentes do TCU. Muito bem-vindos à nossa palestra, então, que vai abordar uma problemática polêmica, uma dúvida muito frequente em licitações por registro de preços, depois que a ata de registro de preços já foi formalizada. Então começam órgãos não participantes, órgãos caronas, a pedir para o gerenciador que querem fazer adesão em determinados itens daquele lote e não na composição total daquele lote. E aí o gerenciador fica em dúvida sobre o que fazer. Só para a gente poder abordar então melhor, vamos explicar o que seria o que a gente está chamando aqui de uma licitação por lote. Regra geral, toda a licitação, inclusive as que ocorrem por registro de preços, ela deve ser efetuada por itens. Isso significa que a gente precisa dividir o objeto que tem a natureza divisível no máximo de itens possíveis, de forma a ampliar a competição. Quer dizer que se eu vou comprar lápis, caneta, borracha ou na aquisição de imobiliário, vamos supor que nós vamos comprar cadeiras, sofás, poltronas, o correto sempre é fazer essa licitação por item. Então a gente faz um item para o sofá, um item para as poltronas, outro item para as cadeiras. Isso significa que os fornecedores que quiserem participar apenas do item de sofá, ele pode participar. Aquele que quer dar proposta apenas para o item das cadeiras, também. Ou um fornecedor que realmente faça o comércio de todos esses itens, ele pode apresentar proposta para os 3 itens nesse exemplo. Significa que a licitação por item, ela tem uma vida independente de outra. Então, são licitações totalmente diferentes. Eu tenho a licitação dentro de um mesmo edital, o item de cadeira, o item de sofá e o item de poltrona. São 3 licitações distintas. Uma pode ser adjudicada e homologada, a outra pode de repente resultar deserta, fracassada. Então elas vão ocorrer de forma independente, cada uma tem uma vida própria. E um fornecedor pode ganhar as 3 ou empresas diferentes podem ganhar. A empresa A ganha o item 1, a empresa B ganha o item 2, a empresa C ganha o item 3 sem problema nenhum. Quando nós nos referirmos a uma licitação por lote, o que eu estou querendo explicar aqui é que a gente vai pegar esses 3 itens e vai englobar num lote só. Então eu vou pegar as poltronas, as cadeiras e os sofás, coloco num único lote, significa que apenas uma empresa vai vencer e uma empresa terá que entregar essa composição desses itens. Qual é a regra, pessoal? Sempre a regra é dividir, é fazer a licitação por item, nunca a licitação por lote. Quer dizer que para você englobar num lote esses produtos ou serviços, você precisa obrigatoriamente, nos autos do seu processo, indicar uma justificativa ou técnica ou financeira. Financeira, então, você comprova, por intermédio das pesquisas de mercado, que fazer separadamente em itens vai ficar muito mais caro do que englobar num lote só. Ou técnica. A técnica é muito comum no caso de serviços. Você precisaria comprovar que não é possível deixar uma empresa diferente da outra fazer parte daquele serviço. Para o serviço realmente funcionar,
o mesmo fornecedor, a mesma contratada que teria que arcar com a responsabilidade de fazer todos aqueles itens daquele serviço. Isso é muito comum em, por exemplo, lavanderia hospitalar. A gente não pode dividir os serviços de uma lavanderia hospitalar, né? Desinfecção, troca de enxoval. Senão, se você deixar uma empresa fazer cada uma desses itens, a gente pode gerar aí a proliferação de doenças, de bactéria, possivelmente novas doenças, surgimento de novas doenças e infecções. Então, você tem uma justificativa técnica para englobar a lavanderia hospitalar num item só e uma empresa só que vai ser vencedora daquele lote, tá? De toda aquela composição daqueles itens. Então, já sabemos que a regra é sempre a licitação por item, né? Para colocar num lote, você precisa de uma justificativa ou financeira ou técnica. Perfeito, então vamos imaginar o seguinte, já temos a justificativa técnica ou financeira, estamos diante de uma licitação que vai ocorrer por sistema de registro de preços, tudo justificado no lote, né? Temos um lote lá com a composição daqueles itens e faz a licitação, formaliza a ata de registro de preços, aí o órgão gerenciador recebe, no decorrer do prazo de validade da ata de registro de preços, órgãos não participantes querendo aderir, querendo pegar carona no item 2 do lote 1. Então, olha lá, a licitação é por lote. Dentro desse lote, eu tenho 3 itens. O vencedor é uma empresa só, é esse vencedor que vai entregar esses 3 itens. E aí, vem um gerenciador, um órgão carona, né, um órgão aderente, e solicita ao gerenciador e ao fornecedor, olha, eu não quero fazer a compra ou a contratação do lote inteiro. Eu preciso só do item 2 que está dentro desse lote, né? Você autoriza? Então, vamos lá. Na visão do Tribunal de Contas da União, como que a gente resolve essa questão? Anteriormente, o Tribunal de Contas da União, ele tinha alguns posicionamentos, né? Na verdade, até recentes, né? A exemplo do acórdão plenarial 757 de 2015, a exemplo do acórdão também do plenário 588 de 2016, no qual o entendimento do TCU era o seguinte, olha, é incompatível com a natureza do registro de preços você fazer uma licitação por lote. Por quê? Porque quando o órgão gerenciador, ou mesmo os participantes, ou mesmo os caronas vão fazer compras ou contratações em uma ata de registro de preços, a natureza do registro de preços é que as compras sejam efetuadas, as compras ou as contratações de forma individualizada, por item. Então, a princípio, não há compatibilidade entre fazer um sistema de registro de preços por lote, porque a regra é sempre o que no SRP? Eu vou comprar, eu vou contratar se eu precisar, na quantidade que eu precisar, quando eu precisar, assim que surge a necessidade, desde que eu respeite os quantitativos máximos previstos lá na ata. Então, em determinado momento eu vou precisar do sofá, em outro determinado momento eu vou precisar de cadeira, e daqui a alguns meses eu vou precisar das poltronas. Então, não surge a necessidade toda de uma vez, de forma que eu teria que fazer a compra de todos aqueles itens. Então, no SRP, inicialmente, esse é o entendimento do TCU, que é incompatível que a licitação seja formulada por lote, né? E seja feita a adjudicação pelo menor preço global por lote, sendo que, via de regra, eu vou adquirir por item. Eu vou pedir, na medida da necessidade, aqueles itens, conforme for surgindo a necessidade. Quer dizer que, para o registro de preços ainda, se você for incluir uma composição de itens num lote só, você precisa de um respaldo maior ainda. Você precisa de uma fundamentação técnica muito bem embasada, que fundamente tecnicamente ou financeiramente por que tudo foi incluído num lote só. E a despeito, na verdade, né, de você também ter simplesmente não permitido que os menores preços fossem efetivamente contratados, porque deixaria livremente para os fornecedores, a empresa A de repente daria o menor preço para a cadeira, a empresa B de repente daria realmente o menor preço para a poltrona, e não, você colocou tudo num lote só. Pode ser que
a empresa A que venceu, ela realmente é o menor valor, ela possui o menor valor daquele lote global, mas não significa que ela possui o menor valor em cada um daqueles itens que compõem aquele lote. Então, por exemplo, ela tem lá um final de R$1.000. É o menor valor? É. A próxima já é 1.100. Mas a poltrona dela tem um valor maior do que a poltrona da empresa C, na proposta da empresa C. Tá? Então, não significa que você fez a contratação, que você fez a ata de registro de preços garantindo o menor preço para cada um daqueles itens. Significa que o preço global realmente é o menor, mas não que o vencedor tenha apresentado o menor preço por item. Então, qual que é a saída aqui? Primeiramente, se for colocar num lote, precisa justificar tecnicamente o motivo, né, técnico, financeiro de englobar num lote, já que isso é incompatível com a aquisição futura, que via de regra vai ser feita por itens em sistema de registro de preços, as licitações por SRP, já que não há obrigatoriedade da compra e da contratação, e ainda, para evitar jogo de planilhas, colocar no edital o valor máximo que se propõe a pagar, não apenas pelo lote global, mas também dentro dos itens, para que o fornecedor não faça jogo de planilhas, tá? Então, essas são as primeiras observações. E aí, as orientações mais recentes do Tribunal de Contas da União, inclusive de 2017, vou citar aqui alguns exemplos, tá? Os 3 acórdãos que eu vou falar são do plenário: 343 de 2014, 3081 de 2016 e 1893 de 2017, com o seguinte entendimento: olha, autorizar carona a pegar carona em um item que faz parte da composição de um lote, vai ficar proibido se, indevido, irregular, se o vencedor daquela ata, né, o beneficiário daquela ata de registro de preços que venceu aquela licitação, não apresentou o menor valor naquela licitação para aquele item. Então, só para exemplificar, voltando ao nosso exemplo dos sofás, das poltronas e das cadeiras. Pode ser que o vencedor, então, apresentou lá uma proposta, supondo aqui, de R$1.000, e o segundo colocado já era R$1.100, o terceiro colocado R$1.300, então, é o menor valor global. Mas, dentro da composição dos itens, ele tem lá o valor da cadeira, o valor da poltrona e o valor do sofá. Se o carona fala, olha, eu só preciso do sofá, quero fazer adesão para o sofá, o que o órgão gerenciador vai ter que verificar? Se o valor do sofá, né, o valor unitário do sofá, foi o menor valor apresentado naquela licitação entre todas as propostas que participaram. Porque se não foi, né, e isso é muito comum, pessoal, é muito comum porque ele foi o vencedor do menor valor global. Mas na composição de itens, o sofá dele pode estar um pouquinho mais caro e, de repente, a cadeira mais barata e resultou no menor valor global. Mas o sofá dele tem um valor mais caro do que a empresa B, do que a empresa C. Então, o Tribunal de Contas da União bate o martelo da seguinte forma: se não for o menor valor apresentado naquela licitação dentre todas as propostas, entre todos os fornecedores que participaram do certame, do procedimento licitatório, não é possível autorizar a adesão nesse item. Então, aí eu só poderia autorizar a adesão se ele quisesse a composição de todos os itens, se ele fosse aderir no lote, tá? Então, esses acordos, eles realmente trazem essa fundamentação, o que implica em que a gente faça a análise ao contrário senso, né? Quer dizer, de forma contrária, de que se for realmente o menor valor apresentado dentre todas as propostas participantes daquela licitação, aí o órgão poderia, então, autorizar a adesão naquele item, tá? Então, esse é o último entendimento de 2017 que nós devemos seguir. Não obstante, esse entendimento ele pode ser modificado daqui para frente.
Por isso, eu convido-os para que vocês façam a inscrição aqui no nosso canal Viana Online do YouTube. Para qualquer modificação, vocês continuem acompanhando a atualização dessas matérias e a resposta a esses problemas relevantes que aparecem aí no dia a dia do servidor público e dos fornecedores que atuam na área de licitações. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, deixa seu comentário e para que você possa se profissionalizar, se capacitar no tema de licitações, contratos administrativos, sistema de registro de preços, pregão presencial, pregão eletrônico. Não deixe de conferir a nossa agenda de cursos no site www.viana.consultores.com.br. Nós disponibilizamos tanto cursos presenciais quanto cursos à distância, que você pode começar hoje mesmo de qualquer lugar do Brasil. Eu sou a professora Flávia Viana, agradeço imensamente pela participação de todos na palestra de hoje e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!